Olá, meus amados, sejam bem-vindos ao meu canal Resgatados por Cristo. Hoje, graças ao Senhor, sou muito grata porque hoje estou gravando o meu vídeo por número 50. Graças a Deus, cheguei até aqui e o Senhor tem abençoado. Eu acredito que a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Deus tem trabalhado e eu acredito que o Senhor tem falado a muitos corações. Por isso eu já quero agradecer aos inscritos e já quero fazer um convite, você que pela primeira vez está acessando hoje o meu vídeo, que você possa se inscrever e compartilhar, porque assim você também está sendo um pequeno missionário, ajudando a divulgar a palavra do Senhor. Por isso, meus amados, sem mais delongas, vamos ao assunto de hoje, que eu estava aqui procurando um título, mas eu achei já mesmo na prescrição dos versículos da Bíblia que diz assim, o preço da traição. Amados, aqui é a história de Judas, né? A palavra de Deus vai nos contar a história de uma pessoa que tinha todo o privilégio de conviver com Cristo, era ensinado por Cristo, mas pode-se dizer que o inimigo tomou conta da sua vida por interesses materiais e sem olhar o que ele estava perdendo, sem imaginar o que ele estava perdendo naquela hora, entregou nas mãos dos inimigos de Cristo o nosso Salvador. Por isso vamos à leitura que vai nos dizer o seguinte. Primeiro nós vamos ler no capítulo 26, o versículo 14 ao 16. E em seguida nós já vamos para a parte do capítulo 27, do versículo 1 até o versículo 5, né? Que vai nos dizer o seguinte, capítulo 26, 14, 15, 16, vai nos dizer assim, o preço da traição. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse, que me quereis dar, se eu vos entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata e desde então buscavam oportunidade para o entregar. Capítulo 27, a partir do verso 1, vai dizer o seguinte, e chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus, para o matarem. E manhetando-o, levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata dos sacerdotes e os anciões, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Amados, olha aqui o título, né? O preço da traição. Judas, naquele momento, sem pensar, a Bíblia não fala se os sacerdotes procuraram, pelo contrário, a Bíblia fala que ele foi procurar os sacerdotes por troca das moedas, pelo interesse, ele entregou o seu mestre, ele entregou o seu amigo, ele entregou ali o nosso Salvador. A Bíblia fala que ele era como se fosse, Jesus já sabia, né? Que ele era o demônio que estava ali disfarçado entre os discípulos. Mas, meus queridos, quando Judas, ele procurou ali, aqueles sacerdotes, quando ele procurou ali os inimigos de Jesus, ele não pensou no que ele poderia estar perdendo naquele momento. Eu acredito que ali o inimigo vedou a sua mente de uma maneira tão grande que ele, sem pensar, procurou exatamente a sua perdição. Porque aquelas 30 moedas de prata, meu amigo e meus amados, ali para ele acabou não servindo de nada, mas serviu para que ele perdesse a sua salvação.
serviu para que ele perdesse ali a comunhão com Deus, a comunhão com Jesus. Certo que as Escrituras falam que teria que vir, teria que partir de alguém para que fosse feito se cumprir a promessa do Cristo, do Salvador, daquele que viria para nos salvar. Mas Judas, naquele momento, ele, mesmo estando sendo ensinado, mesmo sendo lembrado que num jantar, ele foi lembrado que teria um que ia trair ao Senhor. Ia ter um ali no meio deles que ia estar entregando de mão beijada o nosso Jesus aos seus inimigos. Mas, amados, agora eu lhe faço uma pergunta. Assim como Judas teve a oportunidade de não fazer, ou então até mesmo se tivesse feito como ele fez, como Pedro tivesse voltado, ter se humilhado, ter pedido perdão ao nosso Deus, será que ele teria como o seu perdão, assim como Pedro teve? Porque o seu pecado não é tão diferente, não tão maior do que Pedro fez, porque ele entregou Jesus nas mãos dos inimigos. E Pedro, naquele momento também sendo um dos seguidores de Jesus, um dos discípulos de Jesus, o negou 3 vezes. Ali Pedro também estava abrindo mão de tudo que tinha aprendido. Mas só que uma diferença de Pedro para Judas é que Judas, pela a sua ganância, perdeu a sua salvação. Mas também outra coisa fez com que ele perdesse. Não teve humilhação, não foi humilde. Ele naquele momento ele não soube se humilhar e também pedir perdão pelo seu pecado, pelo o que ele tinha feito diante do seu amigo, do seu mestre e de todos aqueles que o consideravam como parceiros, como irmão, como ali parceiro da obra que estavam fazendo. Porque durante 3 anos ele foi companheiro de Cristo, ele foi aluno do Senhor Jesus e foi chamado o apóstolo de Jesus, até o dia que o traiu. E quantos, meu amado, vive que nem um Judas, vive aprendendo, vive muitas das vezes na casa do Senhor, sendo ensinado, tendo livramentos, muitos deles tendo bênçãos, tendo benefícios através do poder e da glória e da graça de Jesus. Mas quando chega a um certo tempo, o entregam, simplesmente o negam. Mas a pergunta que eu fiz atrás, Pedro teve a decência e se humilhou, pediu perdão e se voltou para os caminhos do Senhor. E Judas, porque não foi humilde, porque não soube se arrepender, porque segundo a palavra, ele se arrependeu tanto que se enforcou, que foi lá e tirou a sua própria vida. Mas, meus amados, se ele tivesse mesmo arrependido, procurado se arrepender e depois pedir perdão a Deus, porque naquele momento ali Jesus Cristo já estava condenado à cruz. Jesus Cristo estava ali caminhando rumo à morte, mas estaria ressuscitando ao 3º dia. Mas assim como ele voltou para os seus discípulos, se ele também tivesse se arrependido e tivesse se reunido como os outros, mesmo fugindo, mesmo com medo, tivesse continuado o que Deus tinha, o que o Senhor Jesus tinha ensinado, eu acredito, meu amado, que ele teria tido o perdão também do nosso Senhor. Mas por falta de humildade, por falta de, eu acredito até mesmo de sinceridade com o que pregava, com o que tinha aprendido, com a amizade que tinha ganhado, com a falta de sinceridade, ele perdeu a salvação. E muitos hoje, meus amados, vivem perdendo, estão à procura de perder.
Porque até o último momento, meus amados, em que Cristo voltar sobre essas nuvens, nós temos a oportunidade de arrependimento, de estar buscando a graça e a glória do Senhor Jesus para as nossas vidas. Mas a partir do momento em que Ele vir, a partir do momento em que Ele buscar a sua igreja, esse tempo vai acabar. Por isso, meu amado, enquanto é tempo, enquanto é dia, enquanto é hora, venha aos pés do Senhor. Busque a palavra de Deus, busque estar diante do Deus Todo-Poderoso, porque Ele é misericordioso. Ele busca a todo momento trazer palavra de vida eterna para a tua vida. E Deus hoje, Ele está te dando mais essa oportunidade. Já vi muitas pessoas dizer que se afastaram da igreja e não voltam porque não tem mais jeito. Já vi outros dizerem que são viciados em algo, mas não tem mais jeito de se saírem do vício, seja das drogas, seja da bebida, seja do adultério, da prostituição. Muitos não estão procurando servir a Deus porque já se colocaram no lugar de condenados e perdedores. Mas Judas, naquele momento, ele perdeu sua vida, ele colocou sua vida a xeque, porque não teve mais a humildade de se arrepender, de voltar atrás. Mas Pedro, mesmo traindo, mesmo fugindo, mesmo negando o nome de Jesus, foi arrependido depois, se humilhou, pediu perdão e estava mais uma vez no meio daqueles que estavam para adorar tanto que se tornou o nosso primeiro pastor. O homem que levantou toda a nossa igreja hoje pela ajuda de Paulo depois, que foi o que levou mais à frente todo o evangelho, mas com a ajuda dele, Pedro. O mesmo Cristo disse que ele era Pedro e sobre aquela pedra estaria sendo edificado a casa, que hoje em dia é a igreja que todos vêm louvando, bendizendo e levando a palavra do Senhor. A pedra era Jesus, mas quem ia estar ali levantando pela palavra de Deus, pelo que ele tinha aprendido de Jesus, estaria sendo iniciado por Pedro. Judas perdeu a oportunidade. Pedro ganhou porque se arrependeu, foi humilde e buscou o perdão diante do Senhor. Por isso, meu amado, hoje eu te digo, não seja que nem Judas. Eu já fiz até um vídeo anterior falando sobre essa traição, mas de maneira diferente. Hoje o Senhor me toca de outra maneira, de falar de uma maneira diferente que venha tocar o teu coração mais uma vez. Por isso, meu querido, se você está ainda no vício, se você ainda está preso a alguma coisa que hoje você diz, eu não tenho mais solução, não tem mais jeito, eu não tenho como sair dessa, eu lhe digo, tem sim. A palavra de Deus garante isso. A misericórdia e a tua humildade diante do Senhor, com o coração aberto, arrependido, move o coração de Deus. E essa oportunidade de arrependimento tu está tendo todo dia. Basta que tu queiras e que tu aceite a vir aos pés do Senhor novamente e falar com Ele como arrependido, como uma pessoa humilde e grata, porque até hoje o Senhor tem te sustentado, tem te livrado, tem te dado bênçãos que até mesmo tu diz, eu não mereço, mas o Senhor tem te dado. O Senhor tem te dado essa oportunidade de arrependimento até hoje. Por isso, meus queridos, vamos orar? A palavra que Deus tem falado no meu coração é essa e eu quero passar para você, não como um simples recado, mas como uma mensagem vinda direto do coração do Senhor Jesus, que Ele tem falado ao teu coração e tem buscado a tua vida a todo momento, mas para arrependimento, para salvação. Amém, meu amado? Vamos orar?
Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial, Jesus querido, quero te agradecer por essa rica oportunidade. A oportunidade, meu Senhor, de reconciliação, uma oportunidade de salvação, uma oportunidade a qual o Senhor tem aberto portas para que pessoas que estejam nesse mundo perdidos e ainda até mesmo sem esperança possam ter. Que o Senhor Jesus está a todo momento querendo abrir a oportunidade no coração dessas pessoas para arrependimento, para estarem de volta aos teus caminhos, para estarem de volta, meu Senhor, louvando e bendizendo o teu nome. Quando o inimigo planta em nosso coração que não existe mais saída, o Senhor Jesus, Ele vem falar para nós que quando nos arrependemos, quando nos humilhamos, o Senhor está de braços abertos a nos receber e para nos levantar e para nos dar uma vida de graça e de misericórdia na presença dEle. Por isso, meu Senhor, é no teu nome que eu peço, entra na vida, na casa dessa pessoa, que aonde ela esteja, meu Senhor, seja em qualquer lugar, no hospital, na cadeia, meu Senhor, em qualquer lugar que ela esteja, ela possa ver a graça e a misericórdia do Senhor Jesus sobre a vida dela. Por isso, meu Pai, é no teu nome, meu Senhor, em nome do teu Filho amado, que eu decreto salvação, que eu decreto, meu Senhor Jesus, arrependimento, humilhação para essa pessoa, que ela possa vir aos teus pés, meu Senhor, e possa se sentir recebida pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Em nome do teu Filho amado, em nome de Jesus. Amém, 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 meu amado. É essa palavra, por isso medite Mateus capítulo 26, a partir do versículo 14, 15 e 16. E também Mateus 27, do 1 ao 5. E veja a oportunidade que você tem hoje de salvação diante de Deus. E que o preço da sua vida não seja preço de traição, mas o preço daquela cruz, daquele amor que foi derramado naquela cruz que o Senhor Jesus pagou por mim e por ti. Aquele sangue derramado, aquele sacrifício que nem todos meus amados quiseram. E o Senhor Jesus se fez disposto e se colocou no meu e no teu lugar, se fez homem e sofreu as consequências do árduo ódio de Deus sobre o pecado. Por isso, meu amado, fica com Deus, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus possa tocar no teu coração e te faça voltar à casa do Senhor, te faça voltar e pensar no primeiro amor que Jesus Cristo tem preparado a cada dia, a todo momento, para a tua vida. Amém, meu amado? Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com toda a tua família. Fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.